E trazer uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. O tema é: aproveite, hoje é dia de milagre. Eu creio que nessa noite Deus vai falar sobre milagre. E quando eu sempre digo uma coisa, quando Deus coloca um tema, tanto no meu coração, qualquer pregador que estiver aqui, você pode ter certeza que Deus vai operar naquela área. Porque Deus, ele fala, ao mesmo tempo que ele fala, ele faz o quê? Ele age. Toda vez que Deus fala, Deus age. E se Deus colocou no meu coração uma palavra falando sobre milagre, é porque nessa noite milagres vão acontecer. Pode ter certeza disso, vai acontecer milagre nessa noite. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Marcos 10, a partir do versículo 46. Marcos 10, a partir do versículo 46. Diz a palavra do Senhor: Depois chegaram a Jericó, e ao sair ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, estava sentado junto do caminho um mendigo, cego, Bartimeu, filho de Timeu. E este, quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou, pois, Jesus e disse: Chamai-o. E chamaram o cego, dizendo: Tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Nisso, lançando de si a sua capa, de um salto se levantou para ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que te faça? Respondeu-lhe o cego: Mestre, que eu veja. Disse-lhe Jesus: Vai, tua fé te curou. Imediatamente recuperou a vista e foi seguindo pelo caminho. Essa passagem fala de Bartimeu. Eu acredito que todos os irmãos aqui já conhecem a história de Bartimeu, o cego. Ele era cego, mendigo e sem esperança. Naquela época, a maioria dos mendigos eram deficientes. Você pode ver no texto aí, era paralítico, cego, entre outras enfermidades. E quase sempre essas pessoas ficavam à margem da sociedade. E esses mendigos tinham capas, dada na época pelo próprio governo, para que as pessoas reconhecessem que eles verdadeiramente estavam naquela condição. E Bartimeu, ele era cego, mendigo. Imagine qual esperança que tinha no coração de Bartimeu. Nós agora temos feito o trabalho com moradores de rua. O que mais nós encontramos nas pessoas ali é o quê? Falta de esperança. Você olha para aquelas pessoas, elas não esperam nada. Um exemplo, nós esperamos, temos esperança que o amanhã pode acontecer coisas maravilhosas. Aquelas pessoas que moram na rua, o que eles esperam do futuro? Nada. E o que nós levamos mais do que alimento? Como já foi falado, o alimento é importante. Mais do que alimento, nós levamos o quê? Esperança. Levamos Jesus, a palavra do Senhor. E Bartimeu, eu acredito que ele não tinha, antes daquele dia, esperança de nada melhor acontecer na vida dele. Ele não esperava nada de o amanhã para ele ia ser igual àquele próprio dia. Mas aquele dia aconteceu um milagre na vida de Bartimeu. E para acontecer um milagre na vida dele, ele teve que tomar algumas atitudes. E sobre essas atitudes de Bartimeu que nós vamos meditar nessa noite. A primeira atitude que eu vejo na vida de Bartimeu é que ele estava no lugar certo na hora certa. Estava no lugar certo para receber o milagre. Já viu aquela pessoa quando às vezes acontece um acidente,
algo de mal muitas vezes a pessoa fala assim, você estava no lugar errado e na hora errada. A pessoa estava no lugar errado e na hora errada, por isso que aconteceu essa desgraça. Da mesma forma que muitos estão no lugar errado, na hora errada, e acontecem acidentes, bala perdida, várias coisas. Muitas vezes, por estar no lugar certo, na hora certa, recebemos o milagre. Se Bartimeu não estivesse ali naquele momento, à beira da estrada, naquele caminho de Jericó, ele não teria recebido o milagre do Senhor. Hoje, eu acredito que cada irmão que está aqui nessa noite, você está no lugar certo, na hora certa. E Bartimeu, outra que podendo juntar com essa atitude de estar no lugar certo, na hora certa, Bartimeu, ele aproveitou a oportunidade, a única oportunidade. Se nós olharmos os textos bíblicos, nós não vemos outra vez, aquela com certeza foi a última vez. Se nós olharmos o texto bíblico, talvez a primeira vez também que o Senhor Jesus entrou em Jericó. A Bíblia diz que ele chegou em Jericó e ao sair encontrou Bartimeu. Foi encontrado por Bartimeu. Ele entrou em Jericó, ali teve a conversão de Zaqueu, que era um publicano, cobrador de impostos. E ao sair, mais do que Jesus ter o encontrado naquele momento, porque a Bíblia diz que Jesus foi passando. Zaqueu estava ali sentado à beira do caminho, e ele sabia que era a última oportunidade para ele receber o milagre do Senhor. Jesus estava saindo dali de Jericó para ir para Jerusalém. Aquele caminho Jesus não ia passar mais por ali. E quando eu vejo essa última oportunidade, muitas vezes nós pensamos, se eu não receber meu milagre nesse culto, eu recebo no outro. Você acha que muitos não pensam assim? Mas se Deus tiver que realizar, mas tem aquele oculto que Deus quer realizar aquele milagre. Eu me lembro, há muitos anos, eu estava em outra igreja, eu tinha um problema de coluna, muito sério, desde a adolescência. Eu me lembro que quando eu estudei em Belo Horizonte, teve um dia que minha coluna travou, eu não conseguia levantar. Problema tão sério que eu tinha na coluna. Hoje, talvez, se não fosse o Senhor operando, talvez eu tivesse dificuldade até para caminhar. Imagine um problema que começou a dar na adolescência, e era muito sério. Eu me lembro que um pastor ia pregar na igreja que eu fazia parte, e naquele dia, eu nem ia, porque eu estava atendendo um cliente, mas de repente, o que acontece? Eu disse assim, não, marquei com o cliente que eu ia atender, eu disse, não, eu tenho que ir à igreja hoje. Aí eu fui para a igreja. Quando eu cheguei lá, aquele pastor que estava ministrando lá, falou assim, tem alguém aqui com problema de coluna? Eu levantei a mão. Eu, entre outras pessoas, levantamos a mão. Quando eu fui lá na frente, eu me lembro, como se fosse hoje, aquele pastor colocou a mão nas minhas costas e disse assim, enfermidade nessa coluna, sai em nome de Jesus. Naquele dia eu fui curado. Aquele era o meu dia do milagre. Eu aproveitei aquela oportunidade, é isso que eu estou falando para você. Se Bartimeu não estivesse sentado ali naquele momento, não tomasse as atitudes que ele tomou, ele não teria recebido o milagre. E outra coisa que eu vejo em Bartimeu, ele percebeu a presença de Jesus. E o que nós ouvimos, não sei se vocês conhecem alguém que é cego, mas o cego, ele tem uma sensibilidade, que às vezes você vem devagarzinho, né? Chegar devagarzinho, ele diz, quem está chegando? É esposo. Conheci um esposo de uma irmã, chegava lá, ele perguntava logo, quem está chegando, esposa? Às vezes não fazia nem barulho, mas ele percebia, tinha aquela sensibilidade. Eu acredito que quando a multidão vinha,
Bartimeu sentiu que algo estava... Quem está chegando aí? Porque tem tanta gente passando. Porque a Bíblia diz que Jesus passou com uma grande multidão. E uma coisa que o Senhor quer que nós tenhamos é sensibilidade espiritual para perceber o quanto Deus está presente nesse lugar. Ser sensível à presença de Deus. Que cada um aqui verdadeiramente sinta a presença do Senhor nessa noite. Não saia daqui nessa noite sem sentir a presença de Deus. Porque verdadeiramente o Senhor está presente aqui. Bartimeu, mais do que a informação, ele sentiu que o Senhor estava ali. Como eu falei, aproveitou as oportunidades. 3 tipos de pessoas: os que esperam as coisas acontecerem, os que observam as coisas acontecerem e os que fazem as coisas acontecerem. Bartimeu, ele fez as coisas acontecer. Porque a Bíblia diz que quando Jesus passou com aquela grande multidão, e multidão era multidão mesmo. Para você ver a multidão que seguia Jesus, quando ele multiplicou os pães e os peixes, a Bíblia diz que só de homens tinha 5.000. Sem contar mulheres e crianças. Então não pense que é uma multidão, aquela multidãozinha, aquele povinho seguindo a Jesus. Não, era verdadeiramente, onde Jesus chegava, uma grande multidão o seguia. E a Bíblia diz que Jesus passou com ele uma grande multidão. A Bíblia fala que é uma grande multidão. E o que o Bartimeu fez? Ele não podia enxergar. Ele não tinha visão, mas tinha pulmão. A Bíblia diz que ele começou a clamar bem alto. Gente, para você ouvir alguém clamando, você estando no meio de uma grande multidão, é porque ele gritou bem alto mesmo. E a Bíblia diz que ele gritou: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Eu vejo nesse clamor também uma adoração. Ele reconhecia que Jesus era o Messias. Ele não simplesmente disse: Jesus, não, Jesus, filho de Davi, tu és o Messias, tende misericórdia da minha vida. Ele clamou. E a palavra diz que quando nós clamamos ao Senhor, o Senhor nos responde e nos revela coisas grandes que não sabemos. Eu quero te dizer uma coisa: clame ao Senhor. Você que está passando por luta, você que está passando por dificuldade, clame ao Senhor, porque verdadeiramente o Senhor ouve o nosso clamor. E Bartimeu começou a clamar. Quando ele começou a clamar, veio os opositores, veio aqueles querendo abafar Bartimeu. Mano, para de incomodar, para de gritar. Quantas pessoas, muitas vezes, nos falam, desiste disso, para com isso, você não vai conseguir. Bartimeu, ele não desistiu. Ele simplesmente, quando ele foi repreendido ali por discípulo, pela multidão, ele simplesmente podia... Amém, acabou. Mas a Bíblia diz que ele começou a clamar cada vez mais alto. Ele não desistiu ele disse: hoje eu vou receber o meu milagre. A mesma coisa o Senhor está falando. Você que está ouvindo a pregação agora, não desista do teu milagre. Não importa as dificuldades, não importa os obstáculos, eu quero receber o meu milagre. E a Bíblia diz que cada vez mais alto ele gritava: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E a Bíblia diz que quando aquele clamor chegou até o Senhor Jesus, a Bíblia diz que o Jesus fez o quê? Parou. Sempre que nós vemos na Bíblia que Jesus parou, caminhava a multidão e de repente Jesus parou. Nós vemos isso no caso lá da mulher com hemorragia. Quando ela tocou nas vestes de Jesus, o que a Bíblia diz? Que Jesus parou. Quando ele para, não é porque ele vai deixar de fazer. O Senhor Jesus, quando ele para, é porque ele quer operar. E a Bíblia diz que Jesus, quando o clamor
de Bartimeu chegou até o Senhor Jesus. Ele parou. O Senhor parou, olhou para Bartimeu e mandou chamar. O Senhor está vendo o teu clamor. O Senhor está parando para te ouvir. É isso que muitas vezes nós sentimos falta. Poxa, ninguém para me ouvir. Eu quero desabafar, ninguém para me ouvir. O Senhor está parando para ouvir o teu clamor. O Senhor está olhando para você, está olhando para a dificuldade que você está passando, e Ele está te chamando para o milagre nessa noite. Porque Deus continua o mesmo. Deus continua operando o milagre. E a Bíblia diz que na mesma hora os discípulos chegaram para Bartimeu. Disseram: Bartimeu, tem de bom ânimo, o mestre te chama. Como é bom receber uma palavra de Deus falando: tem de bom ânimo. O Senhor quer fazer algo na tua vida nessa noite. Da mesma forma que os discípulos vieram anunciar a Bartimeu, eu quero te anunciar aquilo que Deus está mandando falar para você, que Ele te ama, para você ter bom ânimo, que Ele vai fazer algo na tua vida nessa noite. E a Bíblia diz que naquele mesmo momento, sabe o que Bartimeu fez? O que Bartimeu tinha de mais precioso, sabe qual era o maior bem de Bartimeu? Era a sua capa. Porque era através da capa de Bartimeu que as pessoas reconheciam que ele era um cego. Se ele não tivesse com aquela capa, ele não receberia esmolas. E a Bíblia diz que ele lançou aquela capa, tirou aquela capa. Sabe o que isso mostra? A fé que ele tinha no Senhor Jesus. Porque se fosse uma pessoa sem fé, segurava a capa e disse: vou até lá. Se acontecer, aconteceu. Se não aconteceu, a capa está aqui. Mas Bartimeu acreditava. Ele acreditava que quando ele lançou a capa, ele queria dizer: eu sei que hoje a minha vida vai ser mudada. Eu creio que esse é o dia do meu milagre. Por isso que ele lançou a capa. Hoje o Senhor está mandando: lança a capa. Tira aquilo que, toda dúvida que muitas vezes tem entrado no teu coração. É uma capa que precisa ser lançada. Toda incredulidade, todo pessimismo precisa ser lançado da tua vida, deixado para trás. Bartimeu queria dizer: a partir de hoje isso não faz mais parte da minha vida. Essa capa não vai fazer mais parte da minha vida. A partir de hoje, meu irmão, tudo fecha, põe para trás, para não fazer mais parte da tua vida. Ele lançou a capa e chegou até Jesus. Jesus chega para ele e pergunta: o que queres que eu te faça? Hein, Bartimeu? Me diga aí, o que queres que eu te faça? Ele poderia pedir, sabe o quê? Uma esmola. Ele era mendigo. A coisa mais normal que o mendigo, o quê? Esmola. Pedro e João, quando estavam entrando no templo, aquele mendigo pediu o quê? Dá uma esmola. Aí Pedro olhou para o mendigo e falou assim: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Levanta e anda. Foi o contrário ali. Aquele na porta do templo pediu uma esmola, mas recebeu um milagre. O Senhor perguntou a ele, ele poderia chegar assim e dizer: eu quero uma esmola, estou com fome, eu quero uma quentinha, quero dinheiro para comprar comida, hoje o dia foi fraco. Mas sabe o que ele pediu? Que eu torne a ver. Eu quero deixar de ser cego. Quantas vezes nós estamos apresentando diante do Senhor aquelas coisas que nós achamos fáceis para Deus. Deus não quer que você apresente coisas fáceis. Deus não quer que você apresente a Deus o que você pode fazer, que você pode resolver. Deus quer que você coloque diante dele coisas impossíveis. Aquilo que ninguém pode fazer por você, Deus pode. Bartimeu não pediu nada que seria possível para qualquer homem fazer por ele.
Qualquer um da multidão, qualquer um que passava, poderia chegar e dar uma esmola para ele. Mas ele queria aquilo que ninguém poderia oferecer. Só Deus poderia oferecer para a vida dele. E é isso que Deus quer que você clame. É isso que Deus peça. Pediu a coisa certa. E a palavra de Deus fala que quando ele chega para o Senhor e fala, eu quero ver, ele recebe o milagre dele. Pois o Senhor pergunta: o que você quer? O que você quer, Marcos? O que você quer, Davi? Ele quer ver você falando. Esse dia eu estava falando, ouvindo uma pregação e a pessoa falando: nós não precisamos pedir nada a Deus, Deus sabe tudo que nós precisamos. Aí se você olhar para a palavra, diz: nada recebeste porque nada pediste. Deus quer que você peça. Não pense que Deus não se agrada quando nós pedimos. Tem gente que fala assim: olha, não fica pedindo muito não. Não, peça. Que nós encontramos várias vezes na palavra: pedir, pedir, dá-se-vos-á. Temos que pedir ao Senhor. Ele é o nosso Pai. Um Pai amoroso. O mais importante, eu sempre falo, o mais importante é a nossa salvação, mas Deus também quer nos abençoar em todas as áreas. Deus quer realizar milagres na nossa família, no nosso casamento, nas nossas finanças, na nossa saúde, porque nós servimos um Deus de milagre. Naquele momento, Bartimeu chegou buscando o quê? Primeiramente, ele foi buscar o quê? Milagre. Ele queria enxergar. Sabe o que o Senhor Jesus falou para ele? Você quer enxergar? Você já enxerga. Vá. Olha o que o Senhor fala: vá, que a tua fé te curou. Já foi curado, porque a maior parte das pessoas eram curadas e depois iam embora. O Senhor Jesus é onisciente, sabe todas as coisas. A maioria, o que? Recebia o milagre e ia embora. Estava ali por causa do milagre, mas a Bíblia diz que quando Jesus falou: vá, a tua fé te curou. Sabe o que ele passou a fazer? A Bíblia diz que ele passou a seguir Jesus Cristo. Ele queria muito mais do que um milagre, ele queria Jesus na vida dele. Ele verdadeiramente fez a melhor escolha. Passou a ser um seguidor de Jesus. É muito bom receber milagre do Senhor. Mas melhor do que o milagre do Senhor é o Deus do milagre. Melhor do que receber as bênçãos do Senhor é o Deus das bênçãos. Melhor do que a mão do Senhor é a face do Senhor. Deus é muito melhor do que tudo aquilo que Ele pode oferecer. Bartimeu, ele não queria ter apenas uma experiência, ele queria ter a experiência com Deus. Eu creio que Deus está realizando milagres nessa noite. Eu creio até que pessoas pela internet estão recebendo milagres nessa noite. Mas mais importante do que tudo que Deus possa fazer na tua família, na tua finança, na tua saúde, ou por alguém que você está orando, é verdadeiramente você ter um encontro com Deus. Aquele dia, Bartimeu, ele teve um encontro com Deus. A partir daquele momento, a Bíblia diz em certa parte do versículo, o livro de Lucas fala, ele chamando o Senhor, sabe de quê? De Rabi. Que é Rabi? Meu mestre. Rabi quer dizer aquele que está estudando. Rabi é aquele que ensina. Senhor, Rabi, eu quero te dizer nessa noite, o nosso mestre está aqui nessa noite. O nosso mestre quer nos ensinar como recebermos as coisas do alto. Você fique de pé nesse momento. A pergunta que Deus te faz nessa noite. Naquele dia,
Jesus queria que Bartimeu fosse específico. E nessa noite o Senhor quer que você seja específico. Que verdadeiramente você coloque o que queres, o Senhor está perguntando para mim e para você. O que queres que eu te faça? Você deve ter vários pedidos, mas tem um pedido especial que está no teu coração, algo no teu coração, que você apresente aquilo que está agora. Desejo que você está buscando de Deus nesse momento, o Senhor quer que você apresente agora. Eu estou apresentando diante do Senhor agora. Tem um pedido que está no meu coração, eu estou apresentando diante do Senhor. E que você apresente nesse momento, diante do Senhor. É a conversão de um familiar. Senhor, é a cura de um parente, é uma cura de alguém dentro da minha casa. Senhor, pela vida financeira, seja lá o que for. Mas que nessa noite, depois nós estaremos orando aí, você apresenta tudo, mas nesse momento, o que Deus está colocando é para você ser específico, colocar algo diante do Senhor agora. Naquele momento ele Bartimeu podia, olha, vamos lá a lista, eu quero uma casa, eu quero uma esmola, eu quero ver, não, que eu torne a ver. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, eu te louvo, ó Deus, te louvo pela tua palavra, Pai, te louvo porque ela é viva, Senhor, Pai, é atual, Senhor, a tua palavra. E eu creio, ó Pai, que veio falar aos nossos corações, Senhor, aquilo que precisamos ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor quer nos falar, Senhor. Eu creio que nesse momento, como eu estou apresentando um pedido diante do Senhor, algo específico que eu preciso receber do Senhor. Cada um aqui está oferecendo, apresentando, Senhor, uma necessidade, Senhor, aquilo que é mais importante agora, está apresentando diante de Ti, Pai. E eu creio que o Senhor está sondando os corações, os pedidos agora, o Senhor está recebendo agora, em nome de Jesus. E eu creio que essa noite, o milagre está acontecendo nesse lugar, Pai. Aquele que está orando agora, o Senhor está vendo o que ele está querendo, o que ele está pedindo, Senhor. E o milagre, eu creio, Pai, está sendo liberado, como foi liberado na vida de Bartimeu, como foi liberado também em Jericó, na vida de Zaqueu, Senhor. Por isso nós te louvamos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Amém. Podem sentar.